Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje, 12 de abril de 2016, dia do profissional obstetra. A gente quer fazer aqui uma homenagem especial, lembrando que daqui a pouco tem o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Vamos falar de tuberculose, um tema importante. Não sei se você sabe que o Amazonas e o Rio de Janeiro estão no topo hoje de número de casos dessa doença. Daqui a pouco o doutor Sidney Chalub vai tirar as nossas dúvidas, vai orientar, falar de prevenção, dos cuidados que uma pessoa com a tuberculose precisa ter, seus familiares, enfim, já aqui no nosso programa. Mas falando em obstetra, desse profissional que é tão importante, principalmente para todas as mulheres, a gente quer mandar aqui um abraço carinhoso, agradecer também certamente, porque nós temos aí muitas crianças que hoje tiveram um problema lá no parto, mas que esse profissional ajudou muito, contribuiu muito, e a gente faz aqui esse reconhecimento. Minha gente, eu quero mandar um abraço carinhoso para Itacoatiara, para Tefé, para Parintins, para Nhamundá, Barcelos, Borba, tanta gente bacana que acompanha através da nossa Band Amazonas os programas aqui da nossa emissora. Então, muito obrigada pela sua companhia. A gente já mostra aí um trabalho importante feito pela Prefeitura Municipal de Manaus, que é justamente os testes rápidos de HIV. Já a gente mostra essa matéria para você, mas a gente já aciona a equipe de reportagem do nosso programa, fazer um giro policial através da reportagem do repórter Gesso Guerra. A reportagem do Câmera 13 está aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Os policiais dessa especializada prenderam 7 adultos e apreenderam 2 adolescentes. Eles são acusados da morte dos irmãos Edson da Silva Campinas, o Carequinha, e também o Eglerson da Silva Campinas, conhecido como 19. As vítimas tinham respectivamente 33 e 35 anos. O delegado Ivo Martins dá detalhes sobre a prisão desses elementos e conta como tudo aconteceu. A gente recebeu a informação desse crime já na sexta-feira pela manhã por parte dos familiares das 2 vítimas. Eles nos procuraram, relataram o ocorrido. Imediatamente o doutor Rodrigo Azevedo, que é o delegado responsável pela Zona Oeste, né, e Centro-Oeste, determinou que as equipes fossem até o local. Conseguimos até efetivar algumas buscas sem sucesso, né, no sentido de encontrar os corpos. E aí fomos evoluindo nas investigações e chegamos à conclusão de que de fato se trataria de uma disputa ali pelo tráfico de drogas. O Dedê e o Maicão, 2 desses que foram apresentados, seriam os chefes do tráfico de drogas ali nas cercanias da comunidade Ismael Aziz, estaria incomodado com a participação dos 2 irmãos, né? E então teria ordenado aos seus soldados, que são esses outros que foram apresentados, que fizessem o serviço de tirar a vida dos 2 irmãos. E assim foi feito no dia dos fatos, de quinta para sexta-feira, aproximadamente 3 horas da manhã. Eles então foram golpeados, foram atingidos a vários golpes e levados até o ramal, onde receberam 4 disparos, 2 na cabeça de cada um dos irmãos, tendo sido enterrados na localidade onde nos levaram na terça-feira, após 7 deles terem sido presos em uma casa no Japim. Solicitamos à Justiça os mandados de prisão dos 7 maiores envolvidos e a internação provisória dos 2 menores também que atuaram nessa prática criminosa. Mas um belo trabalho dos policiais da equipe da Homicídios, né, que solucionou esse caso que causou muita repercussão na sociedade manauara. O delegado também falou sobre a morte do estudante Alexandre, cuja reconstituição foi feita lá no Puraquequara. Ele falou sobre a prisão de 3 pessoas, inclusive um cabo da Polícia Militar. Uma operação policial que consistiu na prisão de 3 suspeitos de envolvimento na morte do Alexandre Ferreira. Fato que aconteceu numa sexta-feira de fevereiro, aqui em Manaus, e encontrado no sábado pela manhã e reconhecido no IML na terça-feira. No decorrer das investigações e diante de consubstanciadas provas, inclusive técnicas, nós chegamos à conclusão que esses 3 têm responsabilidade pela prática criminosa, incluindo um policial militar, o cabo, salvo engano de memória, o cabo PM Edmilson, lotado no Comando de Policiamento Interior. Então, até o momento, 3 pessoas presas. A gente espera prender nas próximas horas mais 2 pessoas, tá certo? E, enfim, vocês vão ser informados a respeito do avançar das investigações. Obrigada, portanto, pelas informações. Quero só lembrar que quase sempre, cerca de 90%, isso são dados de pesquisas, acabam apontando que por trás de um ato de violência tem a droga.
ou tem as drogas. E esse enfrentamento ao tráfico de drogas faz toda a diferença, porque a gente vê aí, infelizmente, a própria desestrutura das famílias. Muitas dessas famílias acabam levando, em função das drogas, a esse tipo de violência. E aí nós queremos chamar a atenção como que faz a diferença a educação, a escola e principalmente, a gente não pode esquecer o alicerce da sociedade brasileira, como prevê a Constituição do nosso país de 1988. São as famílias, sim, o alicerce da sociedade. Então, se uma família está destruída pelas drogas, a gente vai esperar o quê? Então, o primeiro passo a ter a coragem de fazer é enfrentar, é fazer um enfrentamento de quem traz esse malefício para as nossas famílias, que é o próprio tráfico. Então, se a gente enfrentar o tráfico, certamente vários problemas da violência que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, eles acabam desaparecendo. Então, é importante, mais uma vez, deixar aqui esse registro. Olha, gente, a Prefeitura de Manaus, ela está oferecendo testes rápidos de HIV e a meta é atingir 200 jovens, em especial entre 15 a 19 anos. É uma faixa que apresenta aumento de 21% no número de casos. O repórter Ademilton José traz agora na tela da Band essas informações. Largo de São Sebastião, Centro Histórico de Manaus. E aqui está tendo uma iniciativa da Unicef em parceria com o Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura de Manaus. Viva melhor sabendo jovem. É isso mesmo. Cerca de 200 serão atendidos só hoje, para saber se realmente é soro positivo ou não. Essa é uma iniciativa que chama a atenção das pessoas que passam aqui pelo Largo e é claro que a gente vai saber mais detalhes com o Efraim Lisboa, que é o coordenador do projeto. Efraim, é a primeira vez com a unidade móvel? Então, e sim, é a primeira vez. A gente fez a primeira abordagem dia 31, porém a gente não conseguiu utilizar a unidade móvel e agora a gente está trabalhando a primeira vez aqui com a unidade móvel ligada, funcionando para atender o pessoal, a demanda. Além de vocês atenderem essas pessoas, quais são os outros serviços, além do teste de HIV, que serão oferecidos a elas? Então, no momento a gente está trabalhando apenas com fluido oral para HIV, que é um teste rápido, para entregar o resultado no máximo 30 minutos. E aí, por exemplo, como é a equipe da Censa, após a pessoa sair da unidade, ela é encaminhada para um centro de referência, para um SAI, para fazer outro acompanhamento, se caso seja necessário. Vocês pretendem também atingir outros bairros de Manaus? Sim, a nossa ideia é o seguinte, o projeto ele vai até onde tem a maior concentração de jovem, onde tem o maior público, que é o público-alvo, que é jovem a partir de 14 anos até 24 anos de idade. E aí, por exemplo, nosso próximo ponto de ação, a gente vai levar a unidade móvel lá para a Bola da Suframa, ali próximo do Calçadão, que vai ser agora dia 29 de abril. E a expectativa durante esses 2 dias é atender cerca de quantas pessoas? Então, a nossa expectativa, a nossa meta é 200 atendimentos. Por dia? Por dia. Por cada vez que a unidade móvel chegar, é 200 atendimentos que a gente pretende atingir. Tá certo. Muito obrigado, então, Efraim, pela sua participação aqui no programa da Nossa Gente. No próximo dia 19 vai ser na Bola da Suframa. Com imagens de André Luiz, a reportagem de Ademilton José, para o programa da Nossa Gente, o Câmera 13. Obrigada, Ademilton. Parabéns, portanto, a essa iniciativa da Prefeitura Municipal de Manaus. Gente, olha, a gente faz um intervalo comercial, já a gente volta para o nosso Alô Doutor dessa terça-feira, falando sobre tuberculose. Vale muito a pena você acompanhar. Já estamos de volta, terça-feira, dia do nosso Alô Doutor, com o nosso parceiro sempre, doutor Sidney Chalub. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bom, satisfação. E hoje é dia do obstetra e ontem foi dia do infectologista. Então quero mandar um abraço aos infectologistas que cuidam das doenças infecciosas no nosso estado, os nossos amigos do Instituto Tropical, que fazem um trabalho maravilhoso, não só de assistência, né? Mas de pesquisa. Então um abraço e a todos os infectologistas do Amazonas. Olha, merece até aplausos. Olha, que maravilha. Doutor Sidney, a gente vai falar de um assunto muito importante, porque durante alguns anos a gente pensou, será se a tuberculose já desapareceu do nosso meio, está erradicada? E aí todo mundo se assustou com as últimas informações de que o Amazonas hoje está despontando o topo com o Rio de Janeiro em relação a casos de tuberculose. Isso é assustador, não é, doutor Sidney? É assustador, a nossa população está exposta muito. 1/3 da população mundial tem contato com o bacilo da tuberculose, com o bacilo de Koch, e o Amazonas, infelizmente, está com esse título
do estado do Brasil que mais tem. Nós estamos com 70 casos por cada 100 mil habitantes, então tem se diagnosticado cada vez mais vários fatores relacionados com o nosso clima, o ambiente em que as pessoas vivem, e o Amazonas realmente está com esse título ruim. Assim como colo de útero, tuberculose, nós somos sendo os campeões. Agora, doutor Cid, vamos para a tela nesse momento? Eu quero que o senhor já se dirija, porque a gente vai explicar melhor para quem está em casa o que é a tuberculose. Eu acho que é bacana quando a gente pode mostrar aí para as pessoas essa situação da tuberculose. O que acontece no seu pulmão quando o bacilo está lá dentro? O que a tosse tem a ver com essa doença e essa transmissão? Então, deixa eu chegar aqui na tela para a gente já mostrar aqui, através dessa imagem, o que é a tuberculose, hein, doutor Sidney? A tuberculose, ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculose, que tem esse nome decorrente do pesquisador que o descobriu. Então, ele entra no organismo e ele fica preso por muitos anos nas células do sistema imunológico. Em algum determinado momento, quando nós começamos a baixar a imunidade, ele começa a se multiplicar e começa a atingir as células, principalmente do pulmão, numa fase inicial. Então, você vê aqui o bacilo todo envolto nas células de defesa, e em algum determinado momento isso se passa e ele começa a fazer grandes cavernas no pulmão, que essas cavernas produzem secreção. Então, uma das características é aquela tosse produtiva. São pessoas que têm tosse produtiva por mais de 2, 3 semanas, e essa secreção, produção, esse escarro perto do ambiente fechado, é onde há a transmissão desse bacilo, dessa bactéria, que é infectante. E se eu te falar que uma pessoa tossindo em um ambiente fechado, ela vai contaminar 15 pessoas. Inclusive, nós temos uma imagem da tosse, uma pessoa tossindo, até porque é interessante, porque muita gente diz, mas aí o que tem a ver, uma pessoa tossiu agora, vai poder contaminar outras pessoas? E o doutor Sidney acabou de dizer isso. Uma pessoa tossindo pode contaminar 15. Olha, vamos colar essa imagem aí, doutor Sidney. Uma pessoa com tuberculose, ela tossindo, essa mão, ela vai contactar com outras pessoas, ou ela vai tossir num ambiente fechado. Então, sai essa substância gotílica, que são chamados pedigotos. Esses pedigotos têm o bacilo aí na fase em que a pessoa está transmissível. Eu quero dizer que a partir do momento que a pessoa faz o tratamento, Conceição, a partir de 15 dias ela já não transmite mais a bactéria. Então, o bacilo ele só é transmitido antes do tratamento. Depois da segunda semana de tratamento, essa tosse já não tem mais o bacilo. Isso é uma coisa importante. E eu estava falando que das 15 pessoas infectadas, o sistema de defesa de cada um de nós, ele vai segurar o bacilo. Então, nós temos 3 respostas. Uma resposta que é a doença, que a pessoa tem uma imunidade ruim. Uma pessoa que fica com o bacilo ali guardado durante vários e vários anos, e em algum determinado momento da vida a imunidade baixa. E a terceira pessoa é aquela que tem contato com o bacilo e ela tem uma defesa muito boa e ela cura independentemente de saber ou não. E isso é importante. Qual é a importância disso? O HIV. Você acabou de falar que as pessoas estão fazendo cada vez mais testes rápidos. A tuberculose eclodiu mais a partir dos anos 80 com HIV, porque baixou a imunidade. Então, aquelas pessoas que tinham tido tuberculose há 20, 30 anos, o bacilo estava lá, dormindo, que a gente chama de latente. Com a queda da imunidade, a doença começou a se manifestar e na sua forma grave. Ok, doutor, você só pode sentar, por favor, que a gente já vai às ruas. Muita gente preocupada, fazendo seus questionamentos a essas pessoas. E é importante tirar as dúvidas, não só tirar dúvidas, né, gente, mas praticar aquilo que o doutor Sidney vai nos ajudar aqui a entender melhor a prevenção à tuberculose. Então, vamos às ruas de Manaus para os primeiros questionamentos. Boa tarde, doutor. Meu nome é Samuel. Eu gostaria de saber quais são as causas da tuberculose. Tem causas, doutor Sidney? A causa da tuberculose, principalmente, eu diria que é aquela pessoa que não se tratou. Então, a tuberculose é uma doença infecciosa e você vive em ambiente muito fechado, como, por exemplo, a população carcerária, que vive nesse ambiente, tem uma pessoa tossindo que tem a tuberculose e não tratou, essa é a causa maior. Outra coisa pode estar relacionada com o clima muito úmido que nós temos aqui na região. Condições socioeconômicas é fundamental a gente ter muito isso. Alguns grupos de risco, como pessoa que tem insuficiência renal, o diabetes, o alcoólatra, os indígenas também, o alcoólatra desnutrido, o indígena que eles têm o hábito de dormir todos aglomerados no mesmo local, e isso é uma doença
da transmissão de humano para outro. Então, o acúmulo de pessoas no mesmo ambiente talvez seja o fator mais importante para desenvolvimento dessa doença. Agora, doutor Sidney, a gente já vai responder algumas perguntas pelo nosso WhatsApp e eu quero já fazer aqui um alerta às pessoas que estão nos acompanhando. A gente falou dos testes rápidos,